Gente, olha o desabafo desse seguidor. Quando marco de transar com um cara, eu já aviso que não faço sem camisinha. Os caras normalmente recebem isso numa boa, mas na hora da transa é muito raro que, mesmo eu tendo dito isso, eles não tentem enfiar sem camisinha. Eu fico chateado, mas vou eu mesmo colocar a camisinha no cara. Recentemente, um tirou a camisinha no meio da transa. Isso acontece comigo desde que comecei minha vida sexual, e eu achava meio normal, o calor do momento e tudo mais. Mas desde que assisti I May Destroy You, eu não consigo deixar de ver isso como uma violência grande contra o meu corpo e a minha autonomia sobre ele. Eu bloqueio ou dou ghost em todo mundo que tenta fazer isso. Eu nunca tinha feito vídeo sobre consentimento no uso da camisinha porque me parece uma coisa meio óbvia, mas eu esqueço que tem muita gente podre por aí e a gente sempre pode esperar o pior das pessoas. Isso que ele relatou, do cara tirar a camisinha no meio do ato sexual sem o parceiro saber, é uma prática conhecida como stealthing. Infelizmente, ela também é muito comum no meio heterossexual. Tanto que no finzinho de setembro, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados aprovou uma proposta para transformar isso em crime no nosso Código Penal. Agora, esse projeto de lei precisa ser votado em plenário e, se o resultado for positivo, a pessoa que cometer esse crime pode pegar até 4 anos de prisão. Eu sei que o uso de camisinha é um eterno para-raio na nossa comunidade, mas aqui a gente não está nem discutindo só o uso da camisinha, a gente está discutindo uma questão igualmente importante, que é o consentimento. E eu também vou dar algumas dicas de como se prevenir dessa situação e o que você deve fazer caso isso aconteça com você. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações, isso é importante. Gente, a camisinha ainda é a nossa principal aliada para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Hoje existem vários recursos para realizar essa prevenção, que se convencionou chamar de prevenção combinada, mas a camisinha é a mais acessível, a mais popular, e uma das mais evidentes, porque você está testemunhando ali na hora ela sendo utilizada. Então esse ato de retirar a camisinha escondido é ainda mais cruel porque ele viola essa confiança que você testemunhou, que você sentiu quando viu o cara colocar ela. Existem pessoas que preferem fazer sexo sem camisinha. É uma prática conhecida como bareback. Do ponto de vista coletivo, da saúde pública, ela não é a ideal. Existem tratamentos regulares para prevenir a transmissão do HIV, que é a nossa principal preocupação, mas esses tratamentos não previnem a transmissão de outras ISTs, como a sífilis ou a hepatite B. Já a camisinha, se usada corretamente, previne todas elas. Mas no âmbito individual, as decisões não são tomadas pensando exclusivamente na saúde pública, claro. E as principais políticas públicas na área de saúde levam isso em consideração. Ela não trabalha com um mundo ideal, onde todo mundo usa camisinha sem nenhum problema, e sim com um mundo real, onde vai haver pessoas que transam sem preservativos, seja por um descuido, seja por uma decisão deliberada daquelas pessoas. Ah, Marcel, mas eu sou contra as pessoas transarem sem camisinha. Eu acho errado, eu acho um absurdo. Bom pra você, que bom que você usa camisinha sempre. Mas você ser contra não impede que outras pessoas façam isso. Se você não quer fazer, não faça, não aceite, mas vai ter gente que vai fazer. E, de novo, do ponto de vista da saúde pública, não cabe a nós julgar essas pessoas. Os órgãos públicos e os porta-vozes públicos, eles aconselham e orientam a não fumar, a comer menos sal, comer menos açúcar, a usar camisinha para evitar uma gravidez indesejada, a não dirigir acima de uma certa velocidade. Mas se uma pessoa desenvolve um câncer de pulmão porque ela fumou, ou hipertensão por causa do sal, ou diabetes por causa do açúcar, ou tem uma gravidez indesejada, ou uma fratura exposta porque sofreu um acidente de carro, os órgãos públicos não vão negar apoio e tratamento para essa pessoa. Ah não, você fez umas coisas erradas aí, você que pague o pato. Não há espaço para julgamento e moralismo num serviço público que, pela Constituição, precisa tratar todos os brasileiros de maneira igual. Então por que ainda existe muito moralismo quando a gente fala sobre sexo sem camisinha, especialmente entre os gays? A gente deveria discutir e informar sem julgar. O que a gente pode e deve julgar é a violação de um outro elemento igualmente importante no sexo seguro, na prevenção combinada, que é o consentimento. Consentimento é o ato de concordar com alguma coisa. E nos últimos anos, ele vem sendo bem discutido, bem aplicado nas dinâmicas sociais e sexuais. Tá ficando cada vez mais claro para as pessoas que você não pode
passar a mão no corpo de uma outra pessoa sem o consentimento dela, não pode beijar alguém sem consentimento, não pode transar com alguém sem consentimento. E o consentimento não é um passe livre mágico que serve para tudo. Se uma pessoa diz que sim, eu quero transar com você, isso não significa que ela não pode mudar de ideia a qualquer momento. E principalmente, isso não te autoriza a fazer qualquer coisa durante o sexo. Você não pode realizar qualquer fetiche seu. E isso inclui tirar a camisinha no meio do sexo. Por que alguns homens praticam o stealthing? Os estudos ainda estão avançando nesse fenômeno, né, que é relativamente recente, mas tudo indica que é o mesmo motivo do estupro. Inclusive, muitas cortes ao redor do mundo já equivalem stealthing a estupro. Um dos maiores equívocos que as pessoas têm a respeito do estupro é que ele acontece motivado principalmente pelo desejo. É daí que vem aquela ideia absurda de que se a mulher se vestiu de um jeito sexy, revelador, ela é parcialmente culpada pelo estupro porque ela provocou esse desejo incontrolável no homem. E não, gente. As análises psicológicas e criminais mostram que o estupro é motivado pela sensação de poder, pela sensação de dominar aquela pessoa, de usar aquela pessoa, de mostrar que você é superior a ela, que você pode tudo com o corpo dela e que a sua vontade precisa ser colocada acima da vontade dela. É por isso que existem estupros, mesmo com pessoas que estão cobertas dos pés à cabeça, ou mesmo com pessoas que as pessoas não consideram bonitas e gostosas. O estuprador não precisa achar aquela pessoa bonita, ele só precisa ter a oportunidade de exercer o seu poder em cima daquele corpo. É esse poder que gera a excitação. E é a mesma coisa no stealthing. Especialmente na cultura gay, que tem um imaginário super forte de que o ativo é o dominador do sexo, né? E que o passivo tem que ser submisso, tem que ser usado, tem que aceitar tudo. E olha só, não tem problema nenhum se o sexo envolver essa dinâmica de dominação e submissão. Esse é um fetiche super comum. Tá tudo bem, desde que os dois tenham dado consentimento para aquilo. E aqui vem o ponto. Fetiche só é fetiche com consentimento. Qualquer fetiche sem consentimento não é mais fetiche, é crime. Encoxar uma pessoa no ônibus, no metrô, sem consentimento, não é fetiche, é crime. Se masturbar em público, na frente dos outros, sem consentimento, não é fetiche, é crime. Transar com um bicho, com um cadáver, que obviamente não pode dar consentimento, não é fetiche, é crime. Tudo, absolutamente tudo que você pensar sem consentimento não é fetiche, é crime. Então sim, se isso acontecer com você, se você sofrer stealthing, você pode sim ir registrar um BO na polícia e processar a pessoa. Mas mais importante ainda, a primeira medida que você deve tomar é cuidar da sua saúde. O que fazer num caso de stealthing ou num caso que de repente a camisinha rompeu? Você vai imediatamente ao hospital tomar o que a gente chama de PEP. Muita gente conhece a PrEP, que eu vou falar logo mais, mas também existe a PEP, que é a sigla para profilaxia pós-exposição. Profilaxia é um termo técnico para tratamento preventivo. E pós-exposição é isso. Você foi exposto a possíveis ISTs e esse é o tratamento que você vai fazer depois disso. Pode ser que o cara não tenha te passado nada, mas caso ele tenha passado, o tratamento vai prevenir, vai evitar que essa infecção aconteça. O ideal é que você busque esse tratamento entre 2 e 72 horas depois do sexo, ou seja, no máximo 3 dias depois. Quanto mais cedo você se tratar, mais eficiente. A PEP é um conjunto de medicamentos que você vai tomar por cerca de 28 dias para garantir que o seu corpo não permita que esse vírus ou essa bactéria ou qualquer outro agente infeccioso consiga se instalar no seu organismo. É como se a PEP criasse um ambiente hostil para impedir que ele fique lá. Depois desse tratamento, os médicos vão te passar uma bateria de exames para checar se está tudo direitinho. E dá certo, gente. É um tratamento super pesado, mas ele funciona. Ele salva vidas. E mais importante, ele é oferecido de graça pelo SUS. Viva o SUS! Não tenha vergonha de ir pedir a PEP. Como eu disse lá no começo, políticas públicas são pensadas sem julgamento moral. Ninguém vai ficar te julgando porque a função do médico, do enfermeiro ali, é salvar vidas. E Marcel, agora eu fiquei com muito medo dessa história de stealthing. Tem algo que eu posso fazer antes de transar com o cara? Primeiro, existem todos aqueles cuidados de segurança que você deve tomar antes de transar com alguém, especialmente alguém que você não conhece direito. Sempre avise um amigo, diga para onde você está indo, repasse o contato desse parceiro para o seu amigo. Nada disso impede o stealthing, mas pode te poupar de várias outras dores de cabeça. Segundo, leve sempre a sua própria camisinha. Inclusive, se possível, leve mais de uma e de vários tamanhos, para o cara não ter desculpa para não usar. Embora essa desculpa seja super furada, tá? A camisinha comum consegue se adaptar
a quase todos os formatos e tamanhos de pênis. E claro, exija que o cara coloque a camisinha na sua frente. Evite a luz apagada e se o cara fizer qualquer movimento estranho ali durante o sexo, né, tirar o pênis, dá uma olhada, dá uma tateada, ajuda ele a introduzir o pênis de volta, porque nisso você já consegue dar uma tateada para sentir se ele ainda está com preservativo. Mas mais importante, para você que quer ficar com a cabeça aliviada em relação ao HIV, considera iniciar um tratamento de PrEP, que também está disponível de graça no SUS. Viva o SUS! PrEP é o oposto da PEP, digamos. É a profilaxia pré-exposição. É um remedinho que você toma todo dia, estão até surgindo outros agora que não são todo dia, mas o seu médico vai explicar para você, que reduz a praticamente zero a chance de você ser infectado com o vírus da AIDS. A PrEP não previne contra outras ISTs, por isso que a gente fala de prevenção combinada. Você combina a PrEP com outras coisas, com camisinha, com espermicida, com vacina, com exames regulares. Mas ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente julga sem saber, o protocolo de tratamento da PrEP também ajuda a controlar essas outras ISTs, porque ele exige a testagem regular dos participantes. Não é só ir lá pegar seu remedinho no postinho, não. Você tem que testar regularmente e se qualquer IST é detectada, você tem que tratar. Você não recebe o medicamento se você não tratar. E claro, esse tratamento também é de graça pelo SUS. Viva o SUS! Gente, sexo sem camisinha é um assunto dificílimo na nossa comunidade, exalta os ânimos das pessoas, mas a gente tem que criar um ambiente seguro para falar sobre isso. Informação salva a vida, moralismo não ajuda em nada. Então, por favor, nos comentários sejam respeitosos com pessoas que têm práticas diferentes das suas. Contanto que todo mundo que está envolvido naquela transa deu seu consentimento para aquilo acontecer, tá tudo certo. Mas me conta, você já passou por alguma experiência parecida com a desse seguidor? Talvez não de stealth, né, que ainda é raro, graças a Deus, mas de cara que falou que topava usar camisinha e chegou na hora H, não queria usar. Aliás, por falar no seguidor, a minissérie que ele citou, I May Destroy You, é realmente excelente, foi a minha minissérie favorita de 2020 e está disponível na HBO Max. Se você nunca viu, assista que é muito boa. Me segue nas redes sociais e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.